Bom, vamos lá, a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre a cinemática vetorial. E aí, mais não tão obstante, né, já que a gente vai trabalhar com cinemática vetorial, a gente tem que entender que existe vetores e a gente precisa entender que existem também grandezas, das quais nós estudamos, tá? Então, a primeira coisa que eu quero relacionar com vocês é as grandezas. Dentro do estudo de física, geralmente vocês veem um número, vou colocar um número aleatório aqui, por exemplo, 50, associado a uma unidade. Vou colocar aqui 50 quilômetros por hora. A gente que já está acostumado a estudar física já associa essa grandeza aqui a uma grandeza chamada velocidade. E geralmente nós indicamos essa grandeza por uma variável que a gente escolhe como sendo V, tá? Ou horas V maiúsculo, alguns outros livros V minúsculo, mas a gente usa a letra V para representar aqui uma determinada grandeza. O que vai ser a grandeza? Uma grandeza, ela vai ser uma entidade matemática, uma entidade física, que vai representar algo, uma situação real, tá? E ela vai estar associada a números, e esse número também vai estar associado a unidades. Existem alguns casos em que não tem unidades, como a gente tem, por exemplo, o índice de refração do meio, que ele não possui unidade. Vocês estudaram isso lá na ondulatória, na óptica, na refração. Mas o nosso ponto aqui, o nosso foco aqui, não vai ser entrar nesses detalhes aí, mas sim em nós analisarmos o seguinte: nós vamos estudar as grandezas, várias delas, tá? Várias grandezas diferentes. Na verdade, a gente já vem estudando, né, durante o ano inteiro. E essas grandezas, elas possuem o que nós chamamos de intensidade. Quando a grandeza só possui intensidade, nós dizemos que essa grandeza aqui, ela é uma grandeza escalar. Ou seja, eu só preciso conhecer o número e a unidade da qual ela se refere. Então, por exemplo, a massa de um corpo que é, sei lá, 90 quilogramas, essa massa é uma grandeza escalar. Quando eu trabalho com a velocidade só usando a intensidade dela, 50 km por hora, é uma grandeza escalar. Mas vai existir muitas grandezas, vão existir muitas grandezas que vão depender não só da parte escalar, mas também da parte vetorial. Eu vou pegar uma tabelinha aqui, para a gente discutir um pouquinho sobre ela, uma imagenzinha legal, só para a gente verificar essa escala de ser uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial e assim por diante, tá? Vou pegar ela aqui e eu vou estar mostrando para vocês de onde vem esse sentido de ser uma grandeza escalar e ou vetorial, tá? Deixa eu achar ela aqui. Quando a gente está preparando, a gente encontra, né? Eu não gosto de tirar os prints antes, porque às vezes eu acabo excluindo os prints que eu tiro, fazendo alguma limpeza no computador, eu acabo excluindo antes, porque eu queria que fosse excluído, tá? Deixa eu ver se eu já encontrei. Pera aí. Cadê? É isso, vocês vão esperar mais um pouquinho, que eu não encontrei ainda. Vai ser rapidão. Por isso eu vou falando com vocês, tá? Então a gente vai discutir a questão do uma grandeza ser escalar ou vetorial. Eu quero só pegar um print que eu usei até com o pessoal do primeiro ano para mostrar para eles, que eu estava dando aula desse conteúdo para eles no primeiro bimestre, no segundo bimestre. Lá no início do ano a gente estava estudando essa parte. E eu achei interessante, porque se eu conseguir encontrar aqui essa imagem, vou conseguir mostrar para vocês até mesmo qual será a melhor estratégia que a gente pode utilizar aí para poder resolver essa questão aqui, poder entender como que a gente vai fazer.
e na hora da gente resolver exercício, a gente consegue identificar com maior facilidade. Porque na prática de um exercício em si, meio que o exercício ele vai dizer assim, olha, tu tem que saber que é uma grandeza escalar vetorial, né? Ele não vai te falar na maioria das vezes, então a gente só precisa saber identificar. Porque muitas vezes você não tem que como que eu posso falar para vocês, ó? Você não tem que chegar e resolver o exercício, é uma grandeza vetorial, não. Tu só tem que aplicar as regras, né? Só tem que diferenciar uma da outra. Cadê? Tá, página 35. Então, o primeiro print que eu vou estar mostrando aqui para vocês é esse aqui, ó. Deixa eu limpar tudo isso aqui. Então, o primeiro print aqui é essa belezinha aqui, ó. Que grandezas que exigem para a sua determinação, além da intensidade, uma orientação espacial, a gente chama ela de grandezas vetoriais, tá? E as grandezas que ficam determinadas simplesmente pelo número que as acompanha, que é a unidade, nós definimos isso como grandeza escalar. Então, aqui para a gente diferenciar as duas, ó. Deixa eu colocar aqui assim. Então, só para ficar claro, ó, grandezas vetoriais, como vocês podem ver aqui, são grandezas que exigem a intensidade, tá? Que seria o número, basicamente, o número e a unidade, e uma orientação espacial, isto é, sentido e direção. E as grandezas escalares, elas são grandezas que são mais simples, né? Só precisam de intensidade acompanhada da unidade, tá? As grandezas vetoriais ficam determinadas pela intensidade, acompanhado de sua unidade, ou seja, o número é a unidade, e precisam também que você indique qual é o sentido e a direção. Por isso que todo o conteúdo de física novo, geralmente quando tem um vetor, o professor coloca lá, intensidade é a fórmula. Direção, por exemplo, campo magnético, a mesma direção da corrente elétrica. Sentido, mesmo sentido da velocidade das cargas. Então, a gente define dessa maneira que traz uma característica bem interessante para a gente, tá? Agora, eu vou só mostrar para vocês aqui um esquema que pode ser utilizado para a gente entender mais ou menos aí como que nós vamos aplicar essa questão da natureza, de saber se é uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial, que é essa parte aqui, ó. Então, veja comigo o seguinte. Olha só. Temos uma grandeza x, tá? Então, a gente vai verificar se é possível, se faz sentido, se é aplicável eu entender essa grandeza como sendo para onde, tá? Então, para onde vai ser aplicável? Vamos pegar, por exemplo, a posição de um corpo. Ou melhor, vamos pegar assim, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar uma grandeza, massa, a massa de um corpo, vamos pegar primeiro. A massa de um corpo. Para onde faz sentido, por exemplo, eu tenho 90 quilos de massa. Para onde? Faz sentido isso? Não. Se não faz sentido, se não é aplicável, então massa é uma grandeza escalar. Você pode ver aqui, ó, alguns exemplos. Ó, o tempo, massa, temperatura, volume, energia são exemplos de grandezas escalares, tá? Que a gente pode deduzir que o para onde não é aplicável, não precisa desse para onde, você não precisa de indicar, por exemplo, eu tenho, sei lá, 50 watts de potência, ou 50 joules de energia, mas para onde está indo essa energia, né? Então a gente não pensa dessa maneira, a gente não precisa pensar dessa maneira, porque a energia, nesse caso, é simplesmente uma grandeza escalar. Agora, existem grandezas nas quais o para onde faz sentido, tá? Esse para onde aqui faz sentido de ser aplicado. Então, quando é que ele é aplicado? Quando ele for aplicado, a gente tem que pensar de duas maneiras. Primeiro,
É necessário ter um tratamento vetorial? Vejam que existem muitas grandezas que são vetoriais, como, por exemplo, velocidade, posição, aceleração, força, campo magnético, campo elétrico, enfim. Eu poderia passar a tarde inteira aqui citando para vocês grandezas vetoriais, mas que na maioria dos exercícios que nós resolvemos na sala de aula, que nós resolvemos aqui nas lives, são exercícios que simplesmente pedem para a gente a intensidade, tá? Talvez a linguagem que eu esteja utilizando de intensidade não seja uma linguagem que o nosso material usa, né? O nosso material gosta de usar, ao invés da palavra intensidade, ele gosta de usar a palavra módulo, tá? E talvez vocês sejam mais familiarizados, tá? Com o módulo nesses conceitos, tá? Então, quando eu estou falando de intensidade aqui, gente, eu também estou querendo, né, dizer que é o módulo, por exemplo, o módulo das cargas. Ele vai levar em consideração, simplesmente, vai deixar de lado o sentido e a direção, e vai trabalhar simplesmente com a intensidade e sua unidade, tá? Então, basicamente, isso aqui. E aí nós temos 2 tratamentos. Ora, se for necessário que o para onde seja aplicado, isto é, se eu preciso dizer o sentido ou a direção, então eu vou tratar, se for dispensável, eu vou tratar com uma grandeza escalar. Agora, se for indispensável, aí eu trato ele como uma grandeza vetorial, aí eu tenho que verificar o módulo, a direção, para a direita, para a esquerda, norte, sul, leste, oeste, enfim, e o sentido, né? Se vai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, cima, de cima para baixo, de baixo para cima, ou direção norte, sentido norte, norte-sul, sul-norte, leste-oeste. Então, a gente tem que trabalhar com essas características aí, que são importantes, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Vocês podem participar da aula, conversar, interagir. Tá tranquilo, professor. Tá? Olha só, então, gente, por que eu estou trabalhando essa parte um pouco mais simples? Eu poderia pular ela, a gente ir direto, sei lá, para outros pormenores aí, tá abordando outras coisas, tá? Mas eu acho que é interessante porque muitas vezes a gente vai ter exemplos, exercícios que irão pedir, vão solicitar da gente que a gente tenha essas informações. Claro que, como eu mencionei lá no início, antes de começar a explicar essa parte, não é que o exercício vai chegar para você e vai dizer assim, olha, me fala aí como que você chega nas informações vetoriais. Não, ele vai só que você usar. Por exemplo, calcule a intensidade da força centrípeta e diga qual é a direção, o sentido dela, né? Então você vai ter as alternativas lá. A força é de 50 newtons para o centro da trajetória, a força é de 50 newtons na direção da esquerda para a direita, e aí por aí vai. Então você só precisa saber identificar. Uma das coisas que eu sempre me confundia, tá? E que muitas vezes isso causa confusão nos alunos, né, em vocês podem causar confusão, é o seguinte: primeiro a gente tem que saber diferenciar direção e sentido, porque, em termos de palavras, muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, tá? E aí, fisicamente, nós definimos isso de maneira diferente, tá bom? Então, uma grandeza vetorial, ela vai ficar, novamente, determinada pela intensidade, que é um número positivo acompanhado de uma unidade, e por uma orientação espacial, que é determinada pela direção e o sentido. Direção, o que há de comum entre feixes de retas paralelas. Sentido, a cada direção corresponde 2 sentidos diferentes. Do meu ponto de vista, essa explicação um pouco mais categórica, teórica, assim, é meu bosta, tá? Então, eu gosto sempre de imaginar o seguinte: imaginem, por exemplo, aqui a cidade de Cuiabá e a cidade de Cáceres, tá? A direção entre Cuiabá e Cáceres, a direção é a BR 176, né, se não me engano. A BR, nesse caso aqui, é a direção. E o sentido? O sentido é para onde você está indo. Por exemplo, existem 2 sentidos aqui.
Cáceres-Cuiabá é um sentido, Cuiabá-Cáceres é outro sentido. Mas em termos de direção, tanto faz. É a BR-176, por exemplo, que liga Cáceres a Cuiabá, ou Cuiabá-Cáceres, vai ser simplesmente o sentido, a direção. Já o sentido é quando eu digo, olha, Cáceres a Cuiabá é um dos sentidos que podem acontecer, tá bom? E o sentido é importante porque, por exemplo, se você passa a informação para alguém de que você vai pegar a BR-176, tá? Você não vai chegar para ela e vai dizer assim, eu vou pegar a BR-176. Se você fala só isso para a pessoa, tipo, beleza, mas não traz informação nenhuma, a não ser que você vai para aquela estrada. Mas ela não diz para a pessoa se você vai para Cuiabá ou para Cáceres, por exemplo. Então, quando você pega e fala, olha, eu vou pegar aqui a BR-176, ou 173, não sei direito, mas acho que é 176, e eu vou para Cuiabá. Então, você está dizendo para essa pessoa que você está saindo de um determinado local e indo em direção a Cuiabá, indo no sentido Cuiabá. Se você estiver em Cáceres, você está saindo de Cáceres para Cuiabá. Caso você esteja em Cuiabá e está vindo para Cáceres, e você fala, olha, eu estou pegando a BR-176 no sentido Cáceres, de Cuiabá para Cáceres. Então, você está indo para Cáceres. Então, o sentido é importante. Muitas vezes parece meio bobo, né? Por exemplo, dizer que precisa dessa questão do sentido, mas é importante. Apesar de que em muitos conteúdos, como vocês vão ver nesse print que eu vou mandar para vocês, que eu vou mostrar para vocês agora, essa ideia seja meio que, digamos assim, um pouco obscura, né? Por exemplo, a gente pode definir a direção, o sentido, ao invés de usando aqui feixe de retas paralelas, norte e sul, usando ângulos como correspondência, tá? Porém, vocês vão ver com mais ênfase você tem que falar se o sentido é horário, anti-horário, como a gente viu em campos magnéticos e em corrente induzida, que a gente viu no finalzinho agora da nossa apostila. Nós vamos descer para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, norte, sul, leste, oeste, quando nós estivermos trabalhando geralmente com forças, porque tem mais a ver com essa característica. Os ângulos, ou seja, quando tiver uma direção oblíqua, tá? Que não é 90 graus, não é 0 graus, está entre 0 e 90, por exemplo, 0 e 180, a gente dá um tratamento oblíquo para ela. E, se quiser, às vezes é necessário você informar o ângulo, tá? Olha, é o ângulo que ele faz, e geralmente nós consideramos o ângulo que parte da horizontal, tá? Você define uma horizontal, e aí pega o menor ângulo que ele faz com a horizontal. Nesse caso aqui, o outro ângulo que ele faz com a horizontal é 150 graus, e aí, geralmente o pessoal sempre usa aqui o menor ângulo para estar determinando, por simplicidade, tá? Então, é importante só destacar essa ferramenta aí. O outro ponto que vocês têm que ficar atento, dentro dessa lógica de grandezas e tal, é esse pontinho aqui, ó, essa característica aqui, ó. Característica da simbologia, tá? Quando eu estou trabalhando com grandezas escalares, eu simplesmente uso uma letra, como eu mostrei no início, a letra V de velocidade, aqui a letra G, tá? E ele simplesmente ele pode ser igualado a um número acompanhado de uma unidade. Agora, geralmente, quando nós estamos trabalhando com grandezas vetoriais, que nós vamos colocar aqui uma seta em cima da letra, ele não pode, tá? Tome muito cuidado, não pode ser igualado a um número, a não ser que você use a notação de módulo, tá? Ou seja, sem a setinha em cima, ou que você use isso aqui, ó, módulo do vetor G, isso aqui, essas duas barras laterais aqui, significa módulo, como vocês devem ter aprendido matemática, e aí você pode dizer, sei lá, 2 newtons aqui, o módulo dessa força. Ou você usa assim, mas geralmente em física nós gostamos de utilizar dessa maneira aqui, para ficar mais simples a anotação, mais tranquila. Outro ponto importante, os símbolos G com a setinha em cima e sem a setinha em cima têm significados totalmente diferentes. Primeiro, o G com a setinha é um vetor, tem direção, intensidade e sentido, né? Módulo, direção e sentido. Sem a setinha, ele só é uma grandeza de um número, tá? Só é a intensidade da grandeza. Então, não tem aí sentido e direção sendo mencionados. 2 pontos também que são importantes
Se G1 e G2 são duas grandezas iguais, isso significa dizer que elas vão apresentar o mesmo valor numérico, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, são três características que são contempladas na igualdade de vetores. Agora, quando eu digo que G1 e G2 são iguais, não é vetor, é uma grandeza escalar, então significa dizer que somente eu só posso garantir que somente a intensidade, ou seja, o módulo é igual. Então, somente os números são iguais. Eu não posso garantir que outra coisa além disso seja igual. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado para não acabar dizendo, olha, é sempre igual, que não é. Então, tomem bastante cuidado nesse quesito aí, tá bom? Acompanhando aqui agora, vamos já ver a questão dos vetores, né? Vamos voltar aqui. E aí, dentro do nosso material nosso material de agora, né, do revisional, na página 25, vocês vão encontrar a definição de um vetor. Ora, um vetor é um segmento de reta orientado e seguido de seu módulo e unidade usado para representar uma grandeza vetorial. Mas antes disso, vou fazer o seguinte, eu vou pegar e salvar essa imagem aqui, e depois eu vou mandar ela no Class. Vocês querem que mande ela ou pode excluir ela? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Manda pra gente, por favor. Facilita quando a gente for revisar pra prova. Tá bom, então eu vou salvar ela aqui. Vou salvar aqui parte 1, depois eu vou nomeando parte 2 e seguindo essa ordem, tá? Então, como eu havia mencionado aqui, vamos começar agora a ver vetor. Então, vetor, gente, é um segmento de reta orientado, seguido de seu módulo e unidade, usado para representar uma grandeza vetorial. Então, são vetores usados para representar grandezas vetoriais. Não confundir com vetores lá da biologia, que geralmente está associado a patologias, tá? Então, nós vamos estar utilizando vetores para representar. Eu vou mostrar o print aqui de um carro, que vai indicar algumas situações aqui que é importante a gente estar observando, tá? Também na mesma página, ok? Então, eu pareço Bolsonaro, não é só falando tá ok. Então, vejam só. Aqui nós temos o vetor velocidade, tá? O vetor velocidade aqui, ele está indicando para nós que tem uma intensidade, né? Um módulo de 50 km por hora. Ele fala para a gente que a direção é horizontal, tá? E fala para a gente aqui que o sentido é da esquerda para a direita, quando você olha no monitor, pelo menos, tá? Então, pelo menos dessa forma aqui nós temos, ó, esse carinha aqui é o módulo, tá? Então, eu escrever aqui, ó, módulo. Nós temos aqui, ó, a direção que é horizontal. E nós temos aqui o sentido para direita, tá? Então, importante aqui a gente saber identificar essas características. E principalmente assim, Enem, que não trata muito, não é muito enfático em algumas coisas, né? Ele é meio que mais teórico e tal. Então, vamos pegar aqui a próxima parte, que é a gente entender como que a gente faz a operação com vetores, tá? A operação de vetores, ela pode ser feita de algumas maneiras simples e de outras maneiras um pouco mais complexa, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar nessa ilustração que tem aqui. Claro que eu não vou pegar todos os prints da apostila, eu vou pegar só alguns específicos para a gente estar discutindo, vou estar mostrando aqui com vocês. E o que eu vou ver com vocês agora é esse aqui, ó, a soma vetorial. Primeiro a gente vai começar com uma soma simples e depois a gente vai complicar um pouco, tá? Então, a soma... Nesse caso aqui, vamos colocar aqui uma soma simples, que é o seguinte. Imaginem nessa situação em que você precisa empurrar um carro, tá? Observe que uma das pessoas vai exercer 70 newtons de força e a outra vai aplicar 100 newtons de força, tá bom? Isso significa que
Quando você junta esses dois vetores, se eles estão sendo aplicados na mesma direção e sentido, isso significa dizer que vai ter uma força resultante, né? A soma vetorial dessas forças vai ser de 170 newtons, se os dois estiverem apontando, claro, na mesma direção e sentido, e aí vai permanecer a direção e sentido original das forças, tá? Ou seja, se eu tenho duas forças sendo aplicadas na mesma direção e sentido, dois vetores, vamos colocar assim, né? Porque no final das contas, força é um vetor que a gente vai ver. Essas forças vão se somar, elas não vão se subtrair. Agora, deixa eu pegar uma situação em que isso acontece no sentido contrário. Essas são as básicas, tá? Que são os sentidos comuns e no sentido contrário. O que vai acontecer? Ó? Então, nesse caso aqui, com sentidos contrários, as forças elas vão se cancelar. Ó. Deixa eu colocar aqui, sentido. Na verdade, não preciso nem escrever aqui, né? Basta eu enfatizar aqui embaixo. Sentidos contrários. Se há uma aplicação de força no sentido contrário, o que vai acontecer nessa situação? A força resultante vai ter 30 newtons, tá? Esse aqui é o módulo da força. A direção continua a mesma, a direção é horizontal nessa situação. Porém, o sentido vai ser daquele que tem o maior módulo de força. No caso, a direção, o sentido vai ser para a direita, porque esse carinha aqui está aplicando 100 newtons, enquanto que esse está aplicando 70. Então, o sentido vai ser para a direita. Porque ele possui a maior intensidade de força, tá? Então, nesse caso, elas vão se cancelar. Se fosse de mesma intensidade, se cancelariam, tá? Mas nesse caso aí, a de 100 newtons vai superar a de 70, e aí você vai ter uma força resultante de 30 newtons, tá? Em alguns momentos, a gente também pode ver forças que vão ter direções ortogonais. Vou mostrar aqui para vocês. Forças não, tá, gente? Não só forças também, mas não só forças, de um modo geral, grandezas perpendiculares, tá? Uma das características importantes de vetores é que a gente sempre pode escrever o vetor de uma forma em que isso faça mais sentido para a gente. Por exemplo, nós temos aqui a correnteza com essa direção e sentido, nós temos a velocidade do motor do barco, que tem essa direção e sentido, o barco está querendo vir para cá. Consequentemente, o barco vai sair andando na diagonal. Isso significa dizer, com forças, com vetores perpendiculares, tá, gente? Finjam que isso aqui é perpendicular, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, velocidade da correnteza e aqui a velocidade do motor. Quando nós tivermos forças perpendiculares, vamos ter uma reação que é o seguinte, ó. A força não, né? O vetor resultante, no caso aqui a velocidade resultante aqui, ela vai estar na diagonal das duas forças, tá? E aí a gente vamos aprender uma regra chamada de regra do paralelogramo já, para discutir ela. Mas nessa situação, ó, nós vamos ter aqui, ó, nós podemos utilizar um teorema de Pitágoras para descobrir quanto que vale a velocidade, ou melhor, o vetor resultante. Então, nesse caso aqui, o vetor resultante, ele pode ser calculado como sendo o vetor da correnteza ao quadrado, né, mais o vetor do motor do barco ao quadrado, tá? Ou seja, nós usamos, quando as forças, ou quando os vetores são perpendiculares, teorema de Pitágoras para calcular aí a força resultante, certo? Nós temos a regra do paralelogramo e a regra dos polígonos para chegar, então, ao resultado, tá? A regra do paralelogramo se resume nesse detalhe aqui, ó. Eu vou colocar as duas regras aqui para vocês verem. Regra do paralelogramo, como eu até coloquei aqui para vocês, já. E nós temos uma outra que é chamada de regra do polígono. E aqui a regra do polígono, tá? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui para eu ampliar o meu espaço aqui. Tá, já está diminuindo, está ficando pequeno aqui. Depois vai ser meio chato para vocês aumentarem, dar zoom aí. Vou ter que dar zoom para baixo aqui.
Mas deixa eu ver se eu vou precisar de mais alguma coisa, né? Então, só complementando aqui para vocês, tá? Nesse caso aqui, gente, ó, no caso do... Deixa eu pegar com vermelha. Ó, no caso da regra do paralelogramo, é como se esse vetor que aparece aqui, ó, ele pode ser transportado para cá, ele pode ser redesenhado aqui, e aí você pode, então, ó, pegar e fazer o seguinte, ó, por exemplo, você marca o ponto inicial, gruda o final do vetor no início do outro, ó, então, quando esse aqui termina, o outro começa, e aí você vai ligar o primeiro ponto até o último ponto. Essa ligação gera o vetor resultante de forma geométrica. De forma matemática, algébrica, de forma de cálculo, você vai resolver aqui o teorema de Pitágoras para encontrar esse vetor. Então, você vai só substituir os valores, resolver o teorema de Pitágoras e encontrar o valor resultante, tá certo? Em alguns casos, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, a gente precisa utilizar a lei dos cossenos, uma lei de matemática que vocês aprendem, pelo menos teoricamente eu acho que vocês aprendem, eu não sei dizer aí se vocês aprenderam, se vocês vão aprender, eu não sou eu que dou aula de matemática, pelo menos não para vocês, então a gente tem que aprender um conteúdo chamado lei dos cossenos, lei dos senos, que eu vou mostrar para vocês agora, com a seguinte ilustração. Ó. Imaginem que vocês têm essa situação aqui. Tá? Duas pessoas segurando aqui a sacola. O cara colocou aqui duas senhoras, né? Mas parece duas crianças, né? Nós temos a força 2 aqui, ó. Nós temos aqui a força 2. E aqui nós temos a força 1. Existe um ângulo aqui de distância dessas duas forças. E consequentemente, nós temos a força peso, tá? Para essa ilustração aqui, a gente pode redesenhar da seguinte maneira, ó. Nós temos a força peso que aponta para baixo, nós temos a força F1 que aponta nessa direção, e nós temos a força F2 que aponta nessa direção aqui, ó. Então, a gente pode redesenhar dessa maneira. Existem outras formas da gente redesenhar esse problema, tá? Mas eu vou desenhar dessa maneira aqui, e vejo que o ângulo que a força 1 e a força 2 faz, né, um pelo outro aí, é o ângulo de 27 graus. 27 graus para esse exemplo aqui. Mas não importa o ângulo, por quê? Porque nós podemos usar a seguinte regra, ó, lei dos cossenos. A força resultante que a gente quer, ao quadrado, tá? É igual a força 1 ao quadrado, mais a força 2 ao quadrado, isso é sempre com módulo, tá? Sem levar em consideração direção e sentido, mais 2 vezes as forças, vezes o cosseno do ângulo entre elas, tá? Essa aqui é o que nós chamamos de lei dos cossenos. Raramente a gente aplica ela, eu acho que a gente, não lembro se você... Eu não dei aula para vocês de física nos anos anteriores, então vocês podem pensar aí se vocês aplicaram alguma vez essa forma, tá? Essa aqui é a lei dos cossenos. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Tranquilo. Legal. E para a gente finalizar... Você vai passar a atividade depois que acabar essa explicação? Depois de acabar esse conteúdo, sim. Aí Vamos ver mesmo se entendi. Oi? Vamos ver mesmo se entendi. A gente só sabe se aprendeu algo depois que a gente sozinho tenta fazer, né? Isso é um detalhe, né? Um detalhe muito... crucial. Intrínseco, né? Pô, às vezes você acha que entendeu uma coisa, cara, você vai fazer só... Aí você viu que não entendeu, não. Outra coisa que eu vi uma videoaula explicando como fazer bolo de cenoura, meu bolo solou. Aí você faz igual aqueles DIY, eu não sei se vocês já viram. Já. Sei lá, você pega uma melancia e faz um jarro lá, não sei do que lá. Cara, você vai fazer, não dá certo. Não dá. Você pega um monte de fio, enrola o fio, ele fica bonitinho lá. Cara, não fica do jeito que os caras dizem que ficou para eles. Não sei se eles usam algum produto especial, por exemplo, para algumas tarefas que eles mostram lá. Ou, cara, os caras são muito bons, né? Tipo, eu vi um que o cara pegou um notebook velho, todo destruído. Todo destruído mesmo, assim, a carcaça. O cara pegou um monitor de computador,
sei lá, ele fez a gambiarra lá, colocou o notebook atrás do monitor, pegou um suporte de madeira, parafusou, fez, cara, ficou parecendo aqueles computador profissional que é só a tela, computador Ah, com já computer sei qual que é. atrás. Aquele, Aham. tipo, 1 GB de RAM, ruim só, processador Celeron, custa R$ 5.000. Tipo, computador péssimo, 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 caríssimo, né? Não sei como é que as pessoas compram um negócio daquele, só porque o computador tá. Você não consegue fazer nada com ele. Você vai abrir há um ano. Enfim, eu vi o cara fazendo, cara. O cara consegue fazer. Aí você vai tentar fazer em casa, você não dá conta de jeito nenhum. Bom, mas Você vindo pode tudo. aqui com esse aspecto agora, para a gente encerrar essa parte de vetores e estudar o movimento circular, que é o que de fato eu quero estar abordando com vocês, que vai usar vetores, é o seguinte: em algumas situações, em algumas ilustrações, a gente vai precisar fazer decomposição de vetores. E essa decomposição está como exemplo aqui para a gente a força, tá? Nós temos aqui a força resultante, uma força qualquer, e ela tem aqui, essa força ela vai ter uma componente X e uma componente Y. E geralmente, quando você precisa dessas componentes, tu é obrigado a usar ela por causa de um ângulo, um determinado ângulo. Eu vou dar um exemplo que a gente geralmente vê em mecânica, que é assim, ó. Imaginem a seguinte ilustração, ó. Você tem uma rampa, tá? E nessa rampa você tem aqui um objeto aqui. Vamos supor que seja um retângulo aqui, tá? Esse retângulo pode representar um carro, pode representar uma pessoa no skate, pode representar qualquer coisa aqui nessa rampa. Uma das coisas que a gente vai ver aqui, que é interessante, nós vamos ter nessa configuração aqui o seguinte, vou trocar até a cor aqui para azul, nós vamos ter a força normal, que sempre segue o padrão de 90 graus com o apoio, tá? Com aonde está apoiado o objeto. Nós vamos ter a força-peso que sempre aponta em direção ao centro da Terra, tá? E vamos supor que aqui nós temos uma força de atrito que impede com que o corpo saia descendo e, consequentemente, aqui, vamos dizer que o corpo esteja em equilíbrio dessa forma. Um carro estacionado aí numa ladeira, assim, na subida. Então, tem um atrito contrário ao movimento de queda que seria descer a ladeira, que impede com que ele desça, tá? Então, nós vamos ter aqui a normal e o peso. Nessa configuração aqui, se nós fôssemos trabalhar com eixos X e Y, vamos voltar aqui com a cor vermelha aqui, nessa configuração, nós poderíamos definir aqui, ó, um eixo X, tá? Um eixo X nessa direção, e poderíamos definir um eixo Y aqui nessa direção aqui, ó. E trazendo para o plano cartesiano de uma maneira mais simples, seria assim, ó. Nós vamos ter a força normal aqui, a força-peso vai estar um pouco na diagonal aqui, tá, gente? Força-peso, e a força de atrito, ela vai estar aqui contrária ao movimento, tá? Então, basicamente, seria isso. Só que aí a força-peso, ela possui um contraste. A força-peso, ela não se anula com a normal aqui. Então, parte da força-peso, tá? Essa direção aqui, que vai ser a direção em X, ó, essa direção da força-peso aqui, deixa eu trocar a cor para ficar mais visível, tá? Essa componente X da força-peso se anula com o atrito, para que ele não desça, e a outra parte do peso, tá? A componente Y aqui da força-peso, vai se anular com a força normal, para que o carro, né, não afunde aí na terra, tá bom? Então, nós vamos ter essa situação, essa ilustração com o resumo das forças, tá? Então, muitas vezes é necessário a gente fazer isso. Quando isso acontece, geralmente nós usamos o seguinte, nós usamos o seno, nós usamos aqui o seno do ângulo, nesse caso, eu não vou chamar de 30 graus, eu vou chamar de ângulo θ, tá? O seno do ângulo θ, que é cateto oposto, o cateto oposto do ângulo, ele vai estar representado pela decomposição em Y, sobre a hipotenusa, que seria a força original, né? E também, né, nós usamos o cosseno do ângulo θ, tá? Que ele é a cateto adjacente, que seria a componente X, sobre a força, né, resultante aqui. Em geral, nós não usamos essa maneira, tá? Basicamente, nós fazemos o seguinte, nós passamos a força F multiplicando e dizemos assim, ó, a componente Y é F
seno θ, e a componente x é a força vezes o cosseno de θ, tá? Geralmente, nós aplicamos essa ideia para resolver os exercícios que compõem, tá? Questões vetoriais em que eu preciso utilizar a decomposição das forças nas componentes horizontais e verticais, tá? Até aí, pessoal, alguma dúvida? Bom, então agora eu vou salvar essa outra parte aqui e aí nós vamos discutir um pouco sobre o movimento circular uniforme, tá? E parte 2. Vamos começar um novo aqui. Bom, na parte do movimento circular uniforme, eu vou tentar ser um pouco mais direto nas coisas, tá? Até por causa do tempo. Então, a gente vai ver agora movimento circular uniforme. Deixa eu anotar aqui, deixar aqui salvo aqui para gente, tá? Então, a primeira coisa do movimento circular uniforme é que nós precisamos entender que, nesse movimento, o vetor velocidade, tá? Vejam aqui. Então, primeiro, vetor velocidade instantânea tem direção sempre tangente à trajetória do corpo e o mesmo sentido do movimento do corpo. Daqui a pouco a gente vai ver um desenho sobre isso aqui. Então, eu espero que vocês aguardem um pouquinho, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Antes de mostrar o desenho, já aproveitando a ideia, eu já vou mostrar o desenho, depois eu falo da aceleração para vocês. Vai ter um outro para ela. Então, aqui, ó, vamos analisar o seguinte, ó. Então, analisando essa situação aqui, a gente vai perceber o seguinte, ó. Dado o movimento circular, tá? A velocidade que a gente vai estar utilizando do corpo é essa aqui. Ok? Nós temos aqui a velocidade em B, que é sempre tangencial ao movimento, ó. Então, esse aqui é a velocidade nesse ponto. A velocidade, por exemplo, nesse ponto vai ser tangencial para cá. Se eu pegasse nesse ponto aqui, ele teria essa direção, e assim sucessivamente, tá bom? Então, a velocidade instantânea vai ter direção tangente, só que essa direção tangente, ela é sempre pontual, tá? Então, em cada ponto da trajetória, a velocidade vai ter uma direção e um sentido distinto, tá? Só que levando em consideração o sentido, vai ter sempre o sentido do movimento, tá? Sempre o sentido do movimento. Em termos da aceleração, nós vamos ter o seguinte. Eduarda. Saiu. Em termos da aceleração, nós vamos ter a seguinte ilustração. Gente, sempre que um corpo estiver realizando um movimento circular uniforme, ele possui uma aceleração centrípeta que aponta para o centro da trajetória. Ou seja, dado uma trajetória circular, o centro aqui vai indicar para a gente justamente para onde a aceleração centrípeta vai estar apresentada. Nós temos dois tipos de aceleração que nós usamos no cálculo, no estudo do movimento circular. Nós temos a aceleração, e essa aceleração vetorial ela é dividida em duas partes. Nós temos a aceleração tangencial e temos a aceleração centrípeta, tá? A tangencial é aquela que diz respeito ao movimento retilíneo e a centrípeta é o que diz respeito ao movimento circular. Então, quando eu estou trabalhando com movimento circular uniforme, a tangencial é nula. Quando eu trabalho com movimento uniformemente variado, a aceleração centrípeta vai ser nula, tá? Em termos da aceleração centrípeta, uma das fórmulas básicas que nós temos para calcular a aceleração centrípeta é a que se encontra na página 30 do nosso material, o revisional. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó. Tá? Esse carinha aqui. Tá bom? E em termos da aceleração tangencial, a fórmula que nós utilizamos é essa fórmulazinha aqui, que a gente aprende ela no início, logo quando a gente começa a aprender a estudar mecânica, tá? Que é essa fórmulazinha bonitinha aqui, tá? Então, fórmula da aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R,
fórmula da aceleração tangencial, variação da velocidade com relação ao tempo. Então, uma observação importante, movimento circular, movimento retilíneo, todos eles uniformes, tá? Então, eles têm que estar dentro do padrão do movimento uniforme ou movimento uniformemente variado. Isso por quê, gente? Isso é importante que cumpra, né, essa característica, porque se você não consegue cumprir ou não consegue garantir essas características desse movimento, a gente não pode garantir, então, algumas características para calcular essas acelerações e também velocidade. Por isso que a gente tem esse detalhe importante aí. Vamos continuar aqui, e aqui eu vou printar para vocês um resumaço de algumas coisas importantes. Então, nós temos aqui, ó, movimento, tipo de movimento, a aceleração e a representação dela, tá? Bom, nós temos o movimento retilíneo, não existe aceleração no movimento retilíneo uniforme, tá? Ou seja, a aceleração é nula. Observem que vai ter só o vetor velocidade, e um detalhe importante aqui, ó, esse carinha aqui, nesse tipo de movimento, ele é constante, tá? Não há variação na velocidade. No movimento uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, aqui nesse caso ele está trabalhando com o acelerado, tá? Então aqui, deixa eu até colocar aqui, ó, esse A aqui é de acelerado. Ele vai indicar para a gente que a velocidade e a aceleração vão ter o mesmo sentido. Quando você tem aqui um movimento retardado, esse R aqui do final é de retardado, ou retrógrado, você vai ter velocidades e acelerações com sentidos contrários, tá? E no MCU vai acontecer uma coisa interessante, que é a direção, o sentido e a direção da velocidade e da aceleração terão valores ortogonais, tá? Eles vão ser perpendiculares. Isso porque, no movimento circular, a velocidade é tangencial e a aceleração, ela aponta para o centro do círculo, tá? Só que lembrando para vocês que na prática mesmo, nós geralmente não trabalhamos com círculos fechados, a gente trabalha com parte do círculo. Então, às vezes a gente meio que não visualiza, né? Porque as curvas não são curvas fechadas, tá? Fechado do ponto de vista geométrico, de você começar num ponto, finalizar no mesmo ponto. Geralmente, nós não trabalhamos com curvas desse formato. E aí, dentro do movimento circular, que é o que a gente vai dar ênfase agora, já que a gente já viu o movimento retilíneo, seja uniforme ou seja ele variado, a gente vai estar trabalhando com as grandezas que estão relacionadas no MCU. Ou seja, no movimento circular uniforme, nós temos como grandeza o período, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O período, já vou explicar ele para vocês aqui. Então, deixa eu ir colocando aqui. E a frequência, que também são grandezas que aparecem em outros conteúdos, tá? Como, por exemplo, na ondulatória. Então, nós temos aqui o período e a frequência, tá bom? E aí, em termos matemáticos, o período e a frequência se relacionam com essa formulazinha bonita aqui, tá? Então, vamos lá, vamos analisá-los. Chamamos de período e indicamos pela letra T maiúscula o tempo gasto para que o corpo complete uma volta, um ciclo completo, tá? Completo. Uma coisa que é interessante ressaltar aqui, por que nós não usamos o ΔT? O ΔT é um intervalo de tempo também, porém, ele é um intervalo de tempo qualquer. Já o período, ele é obrigatoriamente o tempo que o corpo gasta, ou que ele gastaria caso fizesse uma volta completa, tá? Então, o período, e aí um detalhe importante, o período, por se tratar de tempo, é dado em segundos, tá? Sistema internacional. Já uma outra grandeza que também é muito interessante para o cálculo de problemas do MCU é a frequência, definida com a letra F minúscula, e, caso vocês lembrem, né, nós utilizamos aqui o Hz, que é o Hertz, unidade padrão aqui para a frequência. Ela é definida como número de voltas realizada por unidade de tempo, ou número de ciclos, tá, por unidade de tempo. Fórmula para calcular, fórmula que relaciona as duas grandezas,
Período é o inverso da frequência, tá? Então, o período vai ser 1 sobre F. Consequentemente, você também pode fazer o F é igual a 1 sobre T. Tá bom? E aí a gente finaliza essa partezinha aqui interessante. Uma outra grandeza que nós estudamos, que é necessário lembrar aqui no movimento circular, é essa grandeza linda aqui chamada velocidade angular, tá? Indicada pela letra grega ômega minúsculo, tá? Essa letrinha bonita aqui, que é a medida do ângulo descrito pela reta que une o corpo ao centro do círculo em um certo intervalo de tempo. Ou seja, a velocidade angular é a variação do ângulo que essas retas fazem com o centro, está num intervalo de tempo determinado. Eu vou printar aqui também o desenho, né? Porque vai ficar mais fácil vocês visualizarem essa relação, tá? Ou seja, a velocidade angular é a velocidade que mede a variação desse ângulo aqui, ó, dado um ponto inicial, o ângulo varrido aí pela sua trajetória, tá certo? Então, resumindo aqui. Pessoal, alguma dúvida? Pensem um pouquinho aí na dúvida. Deixa eu tomar uma água, que eu já falei demais. Eu acho que eu estou até falando muito rápido. Eu já volto, tá? 2 minutinhos aí. Se eu tomar uma água, a gente continua, tá? Tá bom. É um violão ou é uma guitarra que tá ali no fundo? Eu não tô Eu sabendo acho uma identificar. guitarra. Mas ali na parte de cima é um ukulele. Essa câmera aqui no... Acho que tem os três. Que, tipo, o violão tá na direita, do meio pode ser uma guitarra, um baixo, e tem o ukulele em cima. Eu acho que é um teclado, uma flauta, Mas você é e em curioso, né, cima, cara? e em cima é um órgão. Eu tô vendo um teclado. Será que ele assiste as gravações? Será que... Será que bora pedir pra ele tocar. Será que ele toca Barões? Bora. Como que fala? Ukulele? Como que é? Ukulele. Tem um U na frente, Yuri. É ukulele, bocozão. Ah, bom. Ia lá eu saber. Tonto. Mas como que mostra o rosto do professor? Ele não foca lá no fundo, velho. Então, né? É direitos autorais, é para não mostrar a marca da guitarra. Corta assunto, corta assunto. O senhor chegou, corta assunto. Não tá saindo seu áudio, Pro. Corta assunto, que o senhor chegou. Eu desfoquei aqui o fundo. A gente tá tentando descobrir o que tem aí. É um ukulele, um violão. Violão, ukulele e uma guitarra. Toca pra nós aí, professor. Ah, bom. Essa aqui é a minha guitarra, que tá parada aqui. Faz tempo que eu não toco. Aí esse aqui é o ukulele. Só que ele tá desafinado, tendo que afinar depois. E esse do lado aqui é meu violão. Também tá parado, porque eu tô uns dias sem tocar na igreja. Desde que começou a pandemia, eu não toquei mais. Então... E esse aqui é meu violão. Canta uma música pra nós aí, professor. Quem sabe final do ano. Aí eu desfoquei, porque na verdade tem uns buracos aqui, ó. Aí eu não coloquei ainda a massa para tapar. Só que eu acho que nem dá de ver direito, provavelmente, né? Ou dá de ver. Se bem que agora que eu falei, né? Ah, não é reparo, não. A gente tá reparando nos instrumentos, né? Aí minha guitarra, meu violão e meu ukulele. Aí aqui do lado tá a minha caixa de som, meu cubo e meu monitor. Que hoje eu não estou usando o monitor para dar aula. Estou usando só o notebook, então... Uma pequena banda. Dá para fazer um barulho já.
Bom, gente, só um conselho, cara. Se vocês quiserem fazer alguma coisa legal, aprenda um instrumento, é bem interessante. Dizem, né, que até facilita o cérebro da gente raciocinar melhor. Gaita é fácil. Não sei, acho que gaita não é fácil, não, cara, hein? Tem que ter fôlego, né? Eu Vocês tenho, que eu fumam tenho aí, pulmão para pode instrumento tocar, de sopro. vocês que fumam não podem tocar, não. Ih, a indireta aí, ó, João. Ô, louco, não fala o nome do cara. Que isso? Não fumo não, Deus me livre. Só. Gente, como a velocidade angular, ela descreve aqui o ângulo, né? A gente pode utilizar alguns artifícios matemáticos para substituir. Ou seja, uma forma legal da gente calcular a velocidade angular, como vocês podem ver aqui, ó, é fazer uso do ângulo. No caso de uma volta completa, o ângulo pertinente, a gente pode usar o 2π, que é irradiando, ou você pode usar o 360 em graus, tá? Geralmente o 360 não é muito interessante, porque, não sei, assim, em resumo, a gente tem uma aversão muito grande a usar graus, então a gente usa o radiano como base, tá? E quando a gente fala de volta completa, aí o período, né, o intervalo de tempo deixa de ser o ΔT e passa a ser o período, tá? Que é diferente, tá? Às vezes, o intervalo de tempo ΔT pode ser usado como período, mas o período não pode ser utilizado como ΔT, tá? Tipo assim, eu não sei se consegui me fazer entender, mas tem que ter cuidado. Em termos de velocidade angular, a unidade padrão que nós utilizamos é o radiando por segundo, tá? Essa aqui é o padrão do sistema internacional. E aí eu até menciono para vocês, gente, ó, o detalhe importante dificilmente a gente usa, particularmente eu só vi alguns exercícios muito raros que nós usamos o ângulo para calcular a velocidade angular. Geralmente nós usamos essa fórmula aqui. Então, por exemplo, a gente pega uma apostila e na apostila geralmente tem um ou dois exercícios que trazem aí dessa forma, só para dizer que tem, tá? Mas, em geral, é difícil as questões com ângulos. É mais fácil com o período e com o 2π, como eu mencionei para vocês, tá? Bom, dentro do sistema aqui internacional, né, ou melhor, dentro do escopo das fórmulas, a gente pode fazer algumas relações, como, por exemplo, lá no início eu tinha colocado para vocês que a velocidade, tá, ele pode ser calculado como ΔS sobre ΔT. Se você pegar o ΔS e usar o comprimento da circunferência, que é 2π vezes o raio, e no lugar do tempo, já que você está usando a volta completa, você usar o período, a gente tem, então, uma nova fórmula. A fórmula da velocidade, que usa a distância de uma volta completa dividida pelo tempo de uma volta completa, tá? Então, a gente tem outras fórmulas aqui para calcular a velocidade, e, além disso, a gente consegue relacionar as duas velocidades utilizando aqui essa formulazinha, ó. Ou seja, essa fórmula que eu estou mostrando para vocês agora, você usa essa regra aqui e você usa essa regra aqui, tá? E aí você obtém que a velocidade escalar, ela é igual à velocidade angular vezes o raio da trajetória. Então, essa fórmula aqui conecta as duas velocidades. Ela é importante quando a gente precisa relacionar a velocidade angular e velocidade escalar. Só que um detalhe importante, nada impede de você calcular primeiro uma e depois calcular a outra, fazendo substituições, mas se você tiver as informações diretas aqui e aplicar essa fórmula, lembre-se, você vai direto para o resultado, você não precisa usar duas, três equações para chegar no final, você já pode chegar direto com essas informações. Não obstante, eu queria fazer uma pergunta para vocês agora. Gente, até que horas vai nessa aula? Eu estou meio perdido. Não sei se já devo parar. Vocês sabem até que horas que é? 2h50, 3h40, né? Isso. Então a gente tem tempo ainda. Então vamos
dar continuidade aqui. Então, a gente falou aqui das principais fórmulas do movimento circular uniforme. Eu vou pegar aqui pelo menos um exercício aqui para a gente estar trabalhando. Deixa eu pegar aqui e resolvendo aí. É bem legal a parte do movimento circular uniforme, hein? Deixa eu ver aqui. Tem uma questão aqui para a gente estar analisando. Então, vamos lá. Esse exercício que eu estou fazendo aqui para vocês, ele diz o seguinte, ó. A e B são 2 pontos de uma polia que distancia 30 centímetros e 20 centímetros, respectivamente, do centro da polia, tá? Que gira com uma velocidade de 600 RPM, uma coisa que eu não mostrei para vocês, e é bem interessante essa questão, porque eu já pego esse gancho aí para falar do RPM para vocês. E aí ele diz para a gente que gira aqui no sentido anti-horário, só alertando, tá, gente? Em geral, o sentido anti-horário, na maioria dos campos da física e da matemática, nós consideramos ele como sentido positivo para os ângulos, tá? E aí nós temos a seguinte ilustração. Sob essa situação, são feitas 4 afirmações. A primeira é: as frequências dos pontos A e B são 10 Hz, tá? São iguais a 10. Segundo, os períodos são iguais. Terceiro, as velocidades angulares dos pontos A e B são iguais. E quarta, as velocidades escalares também são iguais, tá? Então, a gente já pode ver aqui quais são as corretas, né? No caso, são a 1, 2 e 3, só a 4 que é falsa. E aí a gente vai mostrar por que ela é falsa, tá? Então, a gente vai chegar nesse ponto aí. Informações importantes são, na verdade, né? Primeiro, nós temos aqui, esse carinha aqui é o raio de A. Esse carinha aqui, ó, é o raio de B, tá? Porque ele falou que está respectivamente. Nós temos aqui a frequência, ó, de 600 RPM. E vamos lá fazer o restante do cálculo e encontrar as outras coisas, tá? Primeiro, vamos começar pela afirmação 1. Nós vamos observar a frequência, ok? Então, só um detalhe importante, gente. Eu vou tentar fazer aqui bem grande, tá? Eu vou fazer aqui do lado. Eu quero usar um pouco mais de espaço para poder explicar algumas coisas para vocês, ó. A frequência, nesse caso aqui, nessa ilustração, é 600 RPM, tá? O que significa RPM? Rotações por minuto, tá? É o número de voltas que a polia está dando a cada minuto. Só que observação importante. Dentro do estudo da frequência, no sistema internacional, ela não pode ser dividida por minuto para o sistema internacional, ela tem que ser dividida por segundo. Então, o que a gente vai fazer? Isso aqui é a mesma coisa que 600 dividido por 60, ou seja, rotações por segundo. E aí, fazendo essa divisão, o resultado vai dar 10, tá? 10 Hz. Aí a gente converteu RPM para Hz. Ou, se você preferir, tá? Se você quiser anotar, quando eu quero transformar RPM em Hz, eu faço o seguinte, ó, daqui para cá, eu divido por 60, e se eu quiser fazer daqui para cá, eu multiplico por 60, tá? É interessante essa regra, porque aí você pode fazer isso de maneira direta, como eu havia mencionado para vocês, que muitas vezes é legal a gente fazer isso de forma direta, tá? Bom, então a gente fez aí a primeira afirmação e vimos que ela é correta. Vocês podem ver, né? A primeira afirmação, ela é correta, então o que aqui? As frequências são iguais a 60. Segundo, a gente vai verificar o período, tá? Bom, se a frequência é 10, gente, ó, a gente vai verificar também uma coisa muito importante. O período é igual ao inverso da frequência, tá? E aí, isso aqui a gente não precisa fazer cálculo. A gente vai fazer só por termos de encargo de consciência, tá? Isso aqui é 1/10 de segundo, tá?
E nesse caso aqui, ó, ela é verdadeira, tá? Porque se a frequência é a mesma para os dois, o período, o tempo para dar a volta também é a mesma, tá? Então, não vai ter aí, a gente não precisa nem fazer cálculo aqui. Já na terceira afirmação, ele comenta, né? Ela é comentado sobre as velocidades angulares. Nós temos duas informações importantes: frequência e período para o cálculo da velocidade. E a gente só precisa disso aqui. Como que a gente vai fazer isso? Ó, primeiro, a velocidade do ângulo do corpo A é 2π vezes a frequência, tá? Deixa eu ver se tem essa fórmula aqui, que se não tiver a gente já anota, tá? Ó, observe que não tem, tá, gente? Então, ó, uma das fórmulas aqui é você usar 2π vezes a frequência. Lembre-se que a frequência é 1 sobre o período t, ó. Então, você pode trocar aqui sem problema nenhum. Então, voltando para cá, eu vou ter aqui a frequência de A. Como a frequência de A é 10 Hz, vai ficar 2π vezes 10, nesse caso, 20 Hz, tá? 20π rad por segundo. No caso do B, o cálculo vai ser o mesmo, tá? Por quê? Porque a frequência é a mesma, então o cálculo é o mesmo. Então, professor, como que a gente vai concluir que a quarta é falsa? A quarta é falsa, gente, pelo seguinte, ó. Então, essa aqui também é verdadeira. A quarta é falsa porque acontece a seguinte ilustração. A velocidade escalar é justamente a velocidade angular vezes o raio, ou a gente pode utilizar qualquer uma das outras fórmulas de velocidade que tem aqui, ó. Tá? Eu posso usar 2π sobre o período, ou eu posso usar 2πr vezes a frequência. E o que traz essa diferença entre elas? É justamente o raio. Porque observem que o raio de quem está mais perto do centro é 20 centímetros e do ponto A é de 30 centímetros, tá? O raio é diferente. Então, a velocidade de A, por exemplo, vai ser 20π vezes os 30 centímetros, tá? E a velocidade de B vai ser os 20π, que é o valor da velocidade angular, vezes os 20 centímetros, tá? Aqui, transformados em metros, unidade padrão, fica desse formato aqui. Ou seja, observe que os dois valores são diferentes. O resultado final vai dar diferente, ó. Aqui vai dar 6π e aqui vai dar 4π metros por segundo. Então, essa última afirmação aqui é falsa. Logo, a alternativa correta seria a letra D. As três primeiras são corretas, são afirmações verdadeiras. E aí, pessoal, alguma dúvida? Beleza, então. Obrigado, Elaine, pelo horário aqui. Bom, então a gente fez aí, né? A gente fez de forma resumida toda essa questão. Vai ficar faltando para segunda-feira a gente encerrar esse capítulo, que eu deveria já ter encerrado ele, mas eu vou deixar para a semana que vem, porque nós vamos trabalhar com polias e engrenagens. Eu quero, sabe, argumentar ele bem aqui, fomentar bem a parte de polias e engrenagens, tá? Então, a gente vai deixar ela para a semana que vem. Nós vamos ter também a questão de aplicações científicas que nós temos lá. E finalizar, nós vamos fazer na semana que vem, na segunda-feira, polias e engrenagens, lançamento oblíquo e lançamento horizontal, tá? São os 3 tópicos que a gente vai deixar para ver semana que vem e encerrar esse capítulo aí, para a gente poder começar, então, a próxima parte do nosso estudo, da nossa revisão, que é justamente o estudo das forças, das leis de Newton, aplicadas aí à cinemática, tá? Nesse caso, a dinâmica, desculpa, a cinemática a gente está vendo agora. Tá bom, pessoal? Deixa eu encerrar aqui a gravação.